A partir de agora, a aula está sendo gravada. O material que vocês têm, o PET 2, faz uma revisão, né? Ele retoma o período, né? O segundo reinado, que é o período que vai de 1840 até 1889, com a instalação da República. O PET, né, conforme vocês já observaram, ele é um material obrigatoriamente que a gente tem que utilizar, mas ele diverge, né, muito do livro, né, do conteúdo do livro didático, né, do terceiro ano. Alguns conteúdos, né, que deveriam ser abordados nesse bimestre, que são conteúdos do próprio terceiro ano, não estão sendo abordados. Esse conteúdo, né, que está sendo retomado, ele seria, né, o final do segundo ano do ensino médio. Mas é nesse material que a gente tem que focar. Então, aí o segundo reinado é de 1840 até 1889. E em cada uma das semanas, né, vem abordando o segundo reinado com algum dos temas. Vocês estão vendo aí, né, a primeira semana, né, a questão do movimento abolicionista, o regime republicano, né, já começou a circular no Brasil, né, algumas ideias republicanas, e isso é abordado na semana 1. Depois, na semana 2, né, a diferença entre monarquia e república. Semana 3, a Constituição de 1891, né, que é a Constituição, a primeira Constituição republicana do país. E depois a trata, né, volta, né? O PET tem essa característica, ele avança um pouco, depois retoma. Ele fala da Constituição de 1891, que já é a Constituição republicana, mas ele volta para a Lei de Terras em 1850, ainda no final, né, meados do período do segundo reinado. Tem alguém pedindo para entrar aqui. E depois, por fim, né, o fim da escravidão, a questão da imigração no Brasil. As semanas 5 e 6, elas, de certa forma, elas são complementares. Nós estamos falando, trata, né, da questão da imigração e a questão do café. Nós vamos ver que o café foi uma temática, né, presente ao longo de todo o período do segundo reinado. Nesse primeiro, todo mundo está acompanhando aí o slide, está tudo tranquilo? A minha voz, estão ouvindo tranquilamente? Sim. Aqui eu coloquei algumas características gerais que são abordadas nesse segundo PET. Então, no segundo reinado, o que a gente tem de característica marcante, né, de principais acontecimentos com relação ao segundo reinado? Primeiro, a gente tem que lembrar que o segundo reinado, ele inicia, né, quando acaba o período regencial, né, quando existe, né, o golpe da maioridade, então Pedro II ainda não poderia assumir o reinado, né, no Brasil, mas em função de um arranjo político das elites, ele acaba chegando ao poder, de certa forma, mesmo tendo apenas, né, 15 anos. Então, esse período é um período longo, marcado pela estabilidade econômica. Essa estabilidade econômica ela foi proporcionada pelo café. Ao longo de todo o segundo reinado, o café ele vai ser um produto, né, que fez com que o país ganhasse bastante dinheiro, e esse dinheiro, de certa forma, proporcionou estabilidade política e econômica ao longo do reinado do Dom Pedro II. Nesse período também é que ocorre uma mudança regional do centro econômico do país. O centro econômico do país era o Nordeste, mas ao longo do segundo reinado ele vai ser transferido para o Sudeste, especialmente Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, então vão ser os principais polos cafeeiros do Brasil. Além disso, né, conforme todos vocês sabem, né, o que vai alavancar, né, vai mover toda essa produção cafeeira vai ser as pessoas, né, os escravizados, né, os africanos que aqui estiveram na condição de escravos. E ao longo desse período vai ocorrer as chamadas leis abolicionistas. Né? Eu estou falando isso de maneira geral, mas ao longo dessa aula mesmo a gente vai falar especificamente de cada um desses tópicos. As leis abolicionistas, elas tinham como objetivo minimizar, mitigar, tentar acabar com a escravidão. Mas, conforme a gente sabe, elas não foram efetivas, né? Porque elas foram criadas, mas não conseguiram atingir o seu objetivo. E ao longo também do segundo reinado é que ocorre a questão
do branqueamento, né, da imigração. Os imigrantes eles vão começar, né, a passar a vir para o Brasil de maneira sistemática ao longo do segundo reinado. Mas essa imigração, ela inicia, né, conforme, inclusive, eu coloquei isso no PET na semana 5, né, na semana passada, ela começa já com Dom João VI, né, quando o Dom João VI vem para o Brasil, né, quando a família real portuguesa vem para o Brasil, ele já inicia o processo de imigração. Mas ele toma corpo, né, forma de maneira sistemática ao longo do segundo reinado, na questão da imigração. E também nós temos o surgimento das ideias, né, republicanas. Então, é o seguinte, eu vou falar especificamente de cada uma das semanas. Quero lembrar que cada uma dessas semanas já foi feito um vídeo, né? Vocês quem está com acesso a ele, né, pelo Conexão Escola, tem lá de maneira bastante organizada cada um dos vídeos, cada uma das semanas. No final da minha apresentação, eu vou mostrar aqui a tela do Conexão Escola, né, o nosso ambiente, né? Vocês verão, né, que está de forma bem organizada. É simplesmente vocês entrarem que vocês vão ter acesso a cada um dos vídeos da semana e também as atividades que são solicitadas em cada uma dessas semanas. Então, aí a questão da semana 1 tratou, né, especificamente do movimento abolicionista. Então, o que foi o movimento abolicionista? O movimento abolicionista, de certa forma, ele surge na Europa ao longo do século XIX, mas aqui no Brasil, especificamente, ele surge a partir de 1860, e em 1870 ele vai ganhar mais força, mais espaço na cena pública brasileira. Qual que é o objetivo, né, do movimento abolicionista? Acabar, lutar contra a escravidão. Dentro desse movimento, nós tínhamos um grupo bastante heterogêneo. O que é isso? Nós tínhamos religiosos, intelectuais, alforriados. Para quem não sabe, alforriados, né, eram os escravizados, né, que conseguiram, de alguma forma, sair da condição de escravos. Nós tínhamos pessoas brancas, membros da elite, membros do próprio movimento republicano, entre outras pessoas. Apesar desse movimento, né, contar com parte da elite política do Brasil, a elite econômica do Brasil não apoiava esse movimento, uma vez que a elite econômica do país, ela tinha inúmeros escravos, né? Então, apesar do movimento contar com o apoio do movimento, que lutavam pela implementação do regime republicano, algumas lideranças, inclusive, eram monarquistas. Na semana 4, né, que faz a distinção entre monarquia e república, mas monarquistas, aqui só para vocês entenderem nesse contexto, eram as pessoas que acreditavam que a forma de governo, né, que o regime monárquico era o mais adequado. O regime monárquico é um regime onde tem um rei, né? Monarquia, segundo a estrutura, né, da palavra, seria um governo de uma pessoa só, né? Monarquia, mono é um, e que aí, né, o poder está concentrado nas mãos de uma única pessoa. Então, Joaquim Nabuco e André Rebouças, por exemplo, que eram abolicionistas, eles eram defensores do regime monárquico, enquanto que José do Patrocínio e João Clapp, eles eram republicanos. Então, o movimento abolicionista ele era muito heterogêneo, no sentido de que ele abarcava grupos, né, que tinham visões de mundo bastante diferentes. E como que esse movimento, né, ele agiu especificamente no Brasil? Né? Ele, conforme eu já disse, ele era plural, tinha várias maneiras de se manifestar, mas eles principalmente se organizavam através de sociedade, de grupos. Hoje, né, de certa forma, seria uma espécie de ONGs, né? Sociedades abolicionistas, né, que tinham as seções, né, dentro desses grupos, né, seções masculinas e femininas. A gente vai falar da questão da mulher mais para frente, mas a mulher, nesse contexto, ela é totalmente marginalizada, ela não faz parte efetivamente da cena pública, pública e política da sociedade brasileira, né? Quem comanda os espaços de poder, quem tem algum tipo de protagonismo são os homens. Né? Então, a partir da organização, eles arrecadavam
dinheiros, né, para comprar a alforria de escravizados. Eles organizavam abaixo-assinados, enviavam para o governo, né, construíam propostas de leis abolicionistas e propunham modificações aos projetos, né, que estavam circulando na Câmara. Era dessa forma, né, foi dessa forma que o movimento abolicionista tentou atuar na cena pública, né, tentou incidir politicamente na questão da escravidão no Brasil. E além dessa questão de organizações, de sociedades, eles também participavam direto ou indiretamente dos jornais, né? Inúmeras vezes eles faziam jornais divulgando as suas ideias e propondo o fim da escravidão. Dessa maneira, né, que o movimento abolicionista atuou, né, no Brasil. Nós temos algumas das principais lideranças, né, que inclusive algumas delas foram escravizadas, por exemplo, o Luiz Gama. Além do Luiz Gama, né, nós temos o José Patrocínio, André Rebouças, Joaquim Nabuco, Castro Alves, né, que agiu, né, atuou de maneira mais, mais no campo da literatura, mas ele também foi uma importante figura, né, dentro do espaço político brasileiro. Eu vi que o David, só uma observação, David, você colocou o nome aqui. Conforme eu disse, 10h30 que eu vou abrir a chamada para todos vocês colocarem, porque eu vou copiar do próprio chat aqui e vou enviar, né, para a coordenação da escola. A coordenação da escola pede que a gente fale, né, quem participou ou não desta aula. Então, continuando aí, né, o Luiz Gama, ele foi escravizado numa situação ilegal, né? Porque a mãe dele, apesar de ter sido escravizada também, ela já era livre. E o pai dele era um homem branco. Então, ele não poderia ser escravizado, mas ele fica, durante mais de 10 anos, né, os 10 primeiros anos da sua vida, ele fica na condição de escravo. E ele, sabendo disso, ele foge para São Paulo e tem, né, uma vida como um fugitivo, né, teoricamente, porque ele, inicialmente, ele foi escravizado. Mas, apesar dessa situação, ele era uma pessoa muito notável, né, gostava muito de conhecer, de ter acesso ao conhecimento. E, em função disso, ele, com 17 anos, ele é alfabetizado, ele conclui os estudos iniciais e ele tenta, né, ingressar no curso de Direito, mas por ser negro, ele não consegue acessar o curso e participa desse curso como ouvinte, né? Ele não consegue ter a sua matrícula efetivada, mas ele conseguiu acompanhar as aulas. Mesmo não tendo diploma de advogado, a forma que ele encontrou de atuar foi ajudando, né, juridicamente, com o conhecimento que ele tinha, né, da legislação, ele conseguiu alforria para inúmeros escravizados, né, ele conseguiu tirar, né, da condição da escravidão inúmeras pessoas a partir do conhecimento que ele tinha. Eu estou falando aqui especificamente, né, do Luiz Gama, mas todos esses que eu estou falando aqui, José do Patrocínio, André Rebouças, Joaquim Nabuco, Castro Alves, cada um teve uma forma específica, né, individual, de agir com relação à luta pelo fim da escravidão no Brasil. Algumas das leis aí, né, todas as leis, né, de 1850 até 1889, que foram, de certa forma, alcançadas com a participação também do movimento abolicionista. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, a Lei do Ventre Livre, em 1871, conforme aliás, deixa eu falar novamente, a Lei Eusébio de Queiroz, ela põe fim ao tráfico, né, de escravos. Né? Teoricamente, a partir de 1850, o Brasil não poderia escravizar nenhuma pessoa do continente africano. Né? Ninguém poderia ser escravizado a partir do tráfico atlântico, né? A partir dos navios negreiros. Isso fez com que se intensificasse, né, a escravidão dentro do interior do território brasileiro. Nós vamos ver mais para frente que, inclusive, a mudança do eixo econômico faz com que uma grande parte dos escravizados que estavam no Nordeste, eles passam a vir para o Sudeste. E, inclusive, em função dessa lei,
de 1850, né, o preço do escravizado ele é muito alto. A lei do ventre livre, em 1871, né, o próprio nome já indica, né, os filhos das escravas eles seriam livres. A lei dos sexagenários, né, em 1885, teoricamente, né, as pessoas que conseguissem chegar, os escravizados que chegassem até 65 anos seriam livres. E, por fim, a Lei Áurea, em 1888. Essas leis antes da Lei Áurea, elas são chamadas, né, por muitos cientistas, historiadores, entre outros, de leis para inglês ver. O que isso quer dizer? Né? Que o Brasil estava simplesmente tentando demonstrar para a Inglaterra, né, que iria colocar fim na escravidão, mas efetivamente essas leis elas não significaram nenhum tipo de benefício para os escravizados, uma vez que, no caso aí da lei do ventre livre, né, que é em 1871, a criança acabou de nascer, ela estaria livre, mas ela precisa de todos os cuidados da sua mãe. Então, efetivamente, a criança ela ficava sob a tutela da mãe, que estava, né, que era uma posse, que era uma propriedade do senhor de escravo. A lei de sexagenários, né, que beneficiava as pessoas, os escravizados, né, com mais de 65 anos. Quase nenhum escravo chegava a 65 anos. Então, essas leis elas foram simplesmente, né, para inglês ver, conforme a gente diz. Com relação à semana 2 aí, a gente vai fazer uma diferenciação entre monarquia e república. Todo mundo está lendo, todo mundo está acompanhando, querem perguntar alguma coisa, porque só eu falando aqui fica. Letícia, Lara, Matheus, Ana, estão ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, pode falar, pode levantar o íconezinho da mãozinha para eu poder ouvir vocês também. Tá bom. Monarquia. Já é a semana 2. Monarquia, né, uma forma, um sistema, um regime político comandado por um monarca, né, um rei, imperador, príncipe, né, que exerce de modo hereditário e vitalício. Hereditário quer dizer que é de pai para filho, vitalício quer dizer que até quando esse rei, né, morrer. E não existe nenhum tipo de consulta ao povo com relação a quem é o rei. Lá na Idade Média, né, tem o chamado direito divino dos reis, né, que teoricamente, nesse princípio, os reis eles teriam o direito divino dado por Deus de exercer o poder. Aqui é um pouco disso. O rei, ele não existe nenhum tipo de consulta, não existe nenhum tipo de forma de participação política da população. O rei é rei e pronto. O local onde o monarca vive e trabalha é chamado de corte. Né? Os cidadãos de uma monarquia são referidos como súditos. Então, numa república, por exemplo, nós temos cidadãos. Né? Numa monarquia, a gente não tem cidadãos, a gente tem súditos. Tal sistema predominou em todas as sociedades humanas até o século XIX, no momento que o regime republicano passou a ser preferido pela maioria dos países. Então, ao longo de toda a história humana, né, em geral, nós tivemos regime monárquicos, nós tivemos imperadores, reis, né, que controlavam de maneira centralizada o poder. Esse rei ele não era escolhido, né, não existia nenhum tipo de participação da sociedade sobre o rei, né, quem era o rei. Afinal, ele era hereditário e vitalício. No final do século XIX, começa a surgir, começa a ser mais predominante um outro tipo de regime político, né, que é o regime republicano. República, a república surge, de certa forma, na palavra, o, o início da república surge lá em Roma, mas é no século XIX que vai ser um regime mais comum, né, mais predominante no mundo ocidental. A palavra república se origina do latim res publicas, que significa coisa pública.
A ideia principal desse termo se concentra no princípio de que os escolhidos para o controle do Estado serão responsáveis por atender os anseios de uma sociedade que enxerga o governante como administrador daquilo que pertence a todos. Então, teoricamente, coisa pública, todos os bens, todos os serviços e equipamentos do Estado são de todos. E nós elegemos, nós escolhemos algumas pessoas que vão administrar esses bens públicos. Então, a República tem esse sentido de que tudo, teoricamente, é pública, a coisa é pública. Mas a gente sabe que não necessariamente isso é assim, é exatamente assim. Conforme vocês vão observar, né, vocês, quem já viu as aulas posteriores aí, né, no Brasil, por exemplo, a forma como se desenvolveu esse regime político, ele se distanciou totalmente dessa coisa pública, essa coisa de pertencimento de todos. Por isso, então, cabe ao condutor da República um compromisso com a sociedade de afastar seus interesses particulares do projeto do Estado. Então, teoricamente, o administrador público, ele está lá para administrar o bem público de todas as pessoas. Os seus interesses privados, né, particulares, eles não fazem parte da administração pública. Mas, ao longo da Primeira República, por exemplo, a gente viu que existiu uma relação muito próxima, né, entre os bens públicos e os interesses individuais. Exatamente nesse ponto, a República Brasileira não se mostrou sempre fiel ao princípio político proposto por tal conceito. Muitos são os exemplos na história de nossa República do uso da máquina do governo para atender aos interesses pessoais ou de situações de má gestão dos recursos públicos. Conforme acabei de falar, os interesses privados, eles se sobrepuseram aos interesses públicos, né, no caso da República no Brasil. A Primeira República, né, ela vai ser marcada, né, por grupos, né, por oligarquias que se apropriaram do poder e que colocaram seus interesses em primeiro lugar. Isso perdurou, né, de 1889 até 1930. Né? Em 1930 a gente tem o início, né, da Era Vargas, né, que vai ser de 1930 até 1945. Então, a República no Brasil, né, ela é instaurada com golpe em 15 de novembro de 1889, e de 1889 até 1891 é o chamado governo provisório. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele é líder, né, ele vai liderar, ele vai exercer um papel de presidente, né, no governo chamado governo provisório. O governo provisório tem um sentido de que o governo está se organizando ainda para que, dentro dos princípios republicanos, ocorram eleições, seja feita uma Constituição para o país. Nesse contexto aí, de 1889 até 1891, convocou-se, né, chamou-se uma Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia Nacional Constituinte promulgou uma nova Constituição para o país. Existia a Constituição de 1824, né, outorgada por Dom Pedro I, mas aqui nesse contexto de uma mudança no regime político do país, né, foi feita uma Constituição em 1891, que é a primeira Constituição republicana. Então, essa nova Constituição, apesar de ser uma nova Constituição, apesar de ser um novo regime político, ela não significou absolutamente nada de mudança na estrutura política, econômica e social do país. A nova Constituição ainda ratificou a exclusão e aprofunda a grande participação e exclusão da grande participação da sociedade brasileira ao direito do voto. É interessante observar isso, né? Quem viu o vídeo da semana 3, eu falei, eu quero repetir aqui, no contexto do regime monárquico, durante o Império, cerca de 10% da população votava, tinha direito ao voto. O voto, ele era censitário, né, a partir da renda que as pessoas tinham direito ao voto. Mudou-se o regime político, né, mudou-se para a República, e a participação ela diminuiu de 10% para 1% da população. E o critério estabelecido não foi o critério da renda, foi o critério da escolarização. Quem era alfabetizado tinha direito ao voto. Isso para vocês verem o quanto que a gente
carrega algumas mazelas desde muito tempo. Apenas 1% da população teve direito ao voto, porque somente 1% da população era alfabetizada. Quais vão ser as principais definições, né, e características dessa Constituição de 1891? Vai seguir o princípio iluminista, né, de divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. E vai acabar com o chamado poder moderador. O poder moderador vai ser foi criado pela Constituição de 1824, que dava ao imperador a prerrogativa de interferir em qualquer dos poderes. Esse poder moderador ele foi extinto com essa Constituição de 1891. Acaba também com a participação, né, da Igreja no Estado, do Estado na Igreja. Ocorre, em função dessa Constituição de 1891, uma separação definitiva entre o Estado e a Igreja católica. O Estado seria responsável pela emissão de certidões e de certificados, e o clero católico deixaria de receber subvenção do Estado. Isso ocorreu, né, ao longo de todo o período imperial, né, o Estado e a Igreja, uma relação muito próxima, e aqui com essa Constituição de 1891 acaba essa relação, seguindo, né, um outro princípio iluminista de separação entre Estado e Igreja, né, uma defesa do Estado laico. Vai ser garantida a liberdade de culto para todas as religiões. Isso teoricamente, porque, por exemplo, é sabido, né, que as religiões, por exemplo, de matriz africana, elas foram perseguidas ao longo do período republicano e, em certos aspectos, até hoje. Garantiu-se, pelo menos na Constituição, o ensino primário, obrigatório, laico e gratuito. Isso aqui também é uma outra coisa que foi colocado na Constituição, mas efetivamente não foi garantido para a grande maioria da população. A população brasileira, ao longo do período republicano, ela era analfabeta e ela, de certa forma, ela permaneceu sendo, na sua maioria, analfabeta. A gente vai ter uma tentativa de escolarização sistemática somente com Getúlio Vargas a partir de 1930, mas a gente vai falar disso em outros momentos. Então, a proibição dos brasões de títulos nobiliárquicos. Nobiliárquicos aí tem um sentido de nobreza, né? Tudo isso, né, vai se interromper com essa Constituição de 1891. Uma outra característica importante, né, da Constituição de 1891, que eu vou falar agora, né, é com relação ao voto. Somente os homens alfabetizados maiores de 21 anos tinham direito ao voto. Isso eliminou a maioria esmagadora da população da participação política, né, através do voto, porque apenas 1%, né, da população era alfabetizada. Vai ser criado o poder bicameral, né, ou seja, nós temos a Câmara Federal e o Senado Federal. E isso se conserva, né, até hoje. Além disso, a gente tem o surgimento do poder legislativo provincial. Provincial, que tem um sentido de Estado. Uma outra coisa que não está posta aqui, mas que foi muito importante, né, para esse contexto da Primeira República, foi com relação ao federalismo. Ao longo, né, do período imperial, existia uma disputa entre o poder central, né, e o poder das províncias. Os presidentes, né, da província, os governadores, eles queriam mais autonomia, e essa autonomia ela vai ser se conseguiu essa autonomia a partir dessa Constituição de 1891. Aí a gente já vai passar, né, para a semana 4, a semana 13, essa Constituição de 1891, e agora a semana 4 trata especificamente da Lei de Terras. Quero lembrar mais uma vez que cada uma dessas aulas, cada uma dessas semanas tem um vídeo específico tratando desse assunto. Na aula de hoje, né, que é essa aula que a escola está chamando de aulão, eu estou passando de maneira rápida, mas em cada uma das semanas tem um vídeo específico. Inclusive, eu vou concentrar mais a explicação
durante das semanas 5 e 6, né, que falam sobre a questão da imigração do branqueamento. Então, estou vendo aqui, a aula já está passando. A lei de terras, né, 1850 vai ser feita, vai ser otorgada a lei de terras, que tinha como objetivo regulamentar como que seria a utilização das terras, né, como que seria a ocupação das terras no Brasil. Na verdade, essa lei de terras, ela não tinha como objetivo regulamentar. Ela vai instituir a terra como propriedade privada e vai eliminar, de certa forma, algum tipo de ocupação das terras brasileiras pelos imigrantes europeus e também pelos ex-escravizados, né? A grande maioria da população brasileira não conseguiu ter acesso a terras em função dessa lei de terras que estabeleceu que somente a partir da compra e venda poderia, né, as pessoas poderiam ocupar as terras brasileiras. Antes isso não era assim. Antes, né, desde lá da instituição das Seis Marias, né, da forma de organização, né, colonial como se deu, a terra não era comprada. A terra era cedida, as pessoas ocupavam a terra sem pagar de maneira pecuniária, né, com dinheiro, as terras. Mas essa lei de terras ela estabeleceu isso para afastar qualquer tipo de possibilidade de que as pessoas pobres, né, do Brasil tivessem acesso a terras. Por que que foi feito isso? Porque se objetivava, né, que as pessoas que estavam vindo para cá, os imigrantes e os ex-escravizados, que eles trabalhassem para os grandes fazendeiros. Se eles tivessem acesso à terra, eles mesmos, né, iriam trabalhar na sua terra. Então, isso foi uma estratégia, né, de impedir que eles tivessem acesso à terra e também de fazer com que eles fossem mão de obras para os grandes fazendeiros. Isso que vai ser estabelecido na lei de terras, e eu não vou alongar aqui, não vou falar especificamente da semana 5 e 6, né, que é o contexto da vinda dos imigrantes para o Brasil. Seguinte, ao longo do período do segundo reinado, né, e em função da atuação do movimento abolicionista, se aproximava, né, a sociedade brasileira sabia que a qualquer momento a escravidão iria acabar. E em função disso, a sociedade brasileira começa já a se organizar para mudar o seu modo de produção, do modo de produção escravista para o modo de produção do trabalho livre, assalariado. Então, em função disso, começa-se a incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil. Vieram imigrantes, né, especialmente da Itália, Alemanha, Portugal, Espanha e Japão. Não era qualquer imigrante. A Constituição, a legislação brasileira, definia os locais, né, de onde deveriam vir esses imigrantes. Um imigrante africano, por exemplo, ele não poderia vir. Ele poderia vir somente se tivesse a autorização do Congresso brasileiro. Isso é o quê? Foram estratégias, né, que a legislação brasileira, que a sociedade, né, que o Estado brasileiro conseguiram estabelecer para que somente imigrantes brancos viessem para o Brasil. A vinda de imigrantes, né, para o trabalho nas lavouras, né, de café brasileira, ela foi colocado, né, de maneira larga, de maneira sistemática, a partir de 1870. Mas já existem registros de incentivo à imigração para o Brasil desde 1800 desde o período joanino, né, desde 1826, né, quando Dom João VI estava aqui no Brasil. 1816, melhor dizendo. Então, os trabalhadores vindo de fora do Brasil em busca de novas oportunidades através do sistema de parceria. Esse sistema de parceria era tudo, de certa forma, enganação. O Estado brasileiro, né, fazia propaganda em alguns países, né, especialmente Itália, Alemanha, Portugal, falando que haveria uma espécie de parceria, né, de que o imigrante viria para o Brasil com as passagens pagas, né, pelo fazendeiro, e que depois de alguns anos, um terço só da produção que seria do senhor, dono da cidade, né? E o restante todo seria do imigrante. Isso faria, né, com que o imigrante pudesse, né, enriquecer, né, nas terras brasileiras. Só que isso tudo era mentira, efetivamente não foi assim. Os imigrantes vinham para cá,
pagavam praticamente durante toda a vida, né, as passagens, ele tinha que comprar os alimentos na propriedade do próprio fazendeiro, então ele sempre estava devendo, né, para o dono da fazenda, ele nunca conseguia, né, acabar com a sua dívida. A situação dos imigrantes era uma situação de análoga, né, à escravidão, era muito parecida com a escravidão. As promessas eram descumpridas, além disso, ele não tinha de imediato a facilidade de comunicação, porque a língua era outra, né? Além disso, a legislação brasileira ela fez com que os imigrantes eles tivessem muita dificuldade de exercer algum tipo de protesto político. Os imigrantes, na sua grande maioria, né, eles eram pessoas pobres que não tinham nenhum tipo de escolarização. Os imigrantes, né, no contexto europeu, eram as pessoas que não estavam conseguindo, eram desempregados, pessoas que estavam em situações ruins. O imigrante, né, existe uma ideia, uma falsa ideia por parte da sociedade de que os imigrantes eram melhor qualificados do que os escravos, do que a população negra. Não, não era assim. Os imigrantes, na sua grande maioria, tinham as mesmas condições financeiras e o mesmo grau de escolarização que a população negra. Entretanto, em função de uma política de tentativa de branqueamento da população, que foi incentivado a a imigração para o Brasil. Cerca de 4 milhões, né, de pessoas, né, vieram para o Brasil de 1870 até 1930. Ocuparam, né, principalmente as regiões cafeeiras, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E também eles foi incentivado a vinda deles para a ocupação de algumas regiões do sul do Brasil. Essa tentativa de branqueamento da população, conforme a gente sabe, ela não deu certo. Existiam, né, algumas teorias eugênicas. A eugenia era uma prática, né, um estudo, né, que visavam, de certa forma, saber como que fazer melhoramentos genéticos, né, de certa forma, na população brasileira. Eles pensavam que um incentivo à mestiçagem, junto, né, com a vinda sistemática e massiva dos imigrantes, que a população negra iria desaparecer. Os imigrantes vêm, né, para o Brasil para trabalhar nas fazendas de café, numa situação precária, mas, ao mesmo tempo, eles também faziam parte de uma tentativa do Estado, da sociedade brasileira, de eliminar a população negra do Brasil, porque eles entendiam que a população negra era um problema social no Brasil. Gente, eu vou finalizar por aqui. Eu quero abrir para vocês perguntarem, tirarem dúvidas. E caso, né, não tenha nenhuma dúvida, eu vou dar esclarecimento sobre essa finalização do bimestre, né, como que, né, está sendo, deve ser feita a entrega das atividades. Jéssica, Ana Beatriz, Matheus, Sofia, Letícia, lá. Inclusive, agora eu peço, né, que todos vocês coloquem o nome de vocês no chat, né? Ô, Lucas, o Igor tá perguntando no chat. Ah, tá. Tô vendo aqui. Peraí. Tá abrindo. Ô, Igor, você tem que definir para mim o que você está chamando de macrocefalia. Com relação às promessas não cumpridas, na semana 5, né, não sei se você observou, existiu uma propaganda deliberada do Estado brasileiro chamando, de certa forma, convocando esses imigrantes para virem para o Brasil. Você quer falar, Igor? Pode falar. Não, professor, é isso, porque o governo brasileiro prometeu coisas que quando os imigrantes chegaram aqui não tiveram nada, quase nada que foi prometido. Isso seria considerado macrocefalia urbana?
não sei se macrocefalia seria a palavra mais adequada para a gente definir isso, mas o fato é que não existiu nenhum tipo de assistência aos imigrantes, não existiu nenhum tipo de controle, né, dessas promessas, porque o próprio Estado, ele que fazia essas propagandas. O próprio Estado, né, inicialmente no sistema de parceria, depois o próprio fazendeiro, né, ele trazia esse imigrante, mas não existia nenhum tipo de controle. O fato é que a situação dos imigrantes, ela ao longo, né, de muito tempo, ela foi análoga à escravidão. Os imigrantes estavam numa situação de praticamente escravidão. Eles vão ser, de certa forma, vão melhorar a sua situação ao longo do tempo, a partir de 1800 a partir de 1930, por exemplo, né, com Getúlio Vargas, com o incentivo da industrialização, eles vão ser beneficiados, porque a gente tem, no caso do Brasil, né, a gente tem um marcador muito forte, que é o racismo. Então, eles foram beneficiados ao longo do período republicano em detrimento da população negra. Eles conseguiram existem alguns estudos comparativos que demonstram que eles conseguiram ascender socialmente mais do que a população negra. Então, nesse período inicial, né, por mais que eles estiveram numa situação análoga à escravidão, ao longo do período republicano, né, a partir da era Vargas, a partir do desenvolvimento econômico do Brasil, eles conseguiram ascender socialmente, mas no iníciozinho não. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Dúvidas? Todo mundo já colocou o nome aí no chat? Eu vou parar a apresentação aqui, vou colocar uma outra apresentação, que é com relação a algumas informações sobre as entregas das atividades. A apresentação saiu aí, vocês estão me vendo? A apresentação não saiu. A apresentação não saiu? Saiu sim, saiu. Vocês estão vendo outra apresentação agora, né? Para mim não está aparecendo. Para mim também não. Não tem informações da entrega terceiro ano? Não, Lucas. Não. Agora foi. Foi, né? Está aparecendo. Informações da entrega. Agora foi. Depois de eu falar aqui sobre as entregas, eu quero mostrar para vocês o ambiente, né, do Google Sala de Aula. Então, apesar de ser 10 para 11 já, é o seguinte. Informações sobre a entrega. Todos vocês já sabem, né, alguns com mais resistência, outros não, que o Google Sala de Aula é uma imposição da Secretaria de Estado de Educação. Não é a escola, não sou eu que estabeleci essa plataforma de ensino. Depois inclusive, vou colocar essa informação no grupo do WhatsApp da escola. Para vocês enviarem as respostas, vocês obrigatoriamente têm que fazer pelo Conexão Escola. Já foi mais de uma vez, né? Inúmeras vezes foi falado para vocês, né, sobre o Google Classroom. Foi enviado convite, né? Eu, inúmeras vezes, né, colocava o link das atividades, mas o fato é que, para vocês acessarem, vocês têm que estar com o domínio, né, educação, aluno, educação lá, vocês têm que ter acesso ao e-mail institucional que foi feito para vocês. Todos vocês aqui já acessaram o e-mail institucional de vocês? Quem Sim. ainda não acessou? Já. Porque para entregar pelo Google Sala de Aula, né, você tem que estar com domínio educação, aluno, educação. Senão, você não consegue ter acesso.
ao Google Sala de Aula, né, Google Classroom. Seguinte, caso, né, você até hoje não tenha acessado ainda o Google Classroom, eu coloquei um link do Google Formulário das semanas 1 até a semana 4. Hoje, né, terminando aqui a aula, eu vou colocar o link das atividades da semana 5 e 6. Então, a partir de hoje, você já consegue enviar todas as atividades, ou diretamente pelo Conexão Escola, que é o mais recomendável, que é o correto, que é o certo de fazer, ou então vocês podem fazer pelo Google Formulário, que vai estar disponível da semana de 1 a 4, né, já tinha enviado para vocês, e hoje, né, vai ser postado as semanas 5 e 6. Seguinte, conforme vocês sabem, o bimestre ele acaba dia, deixa eu ver aqui, dia 14, né, que acaba. Dia 14. Não, dia 14 não, é dia. Dia 16. Não. Isso, dia 16. Porque está aparecendo algumas coisas aqui da própria reunião aqui, para mim, está impedindo de ver o Google Agenda. Mas, enfim. Eu coloquei aqui para vocês, eu vou colocar aqui para vocês até dia 12, vocês têm prazo para enviar todas as atividades da semana 1 até a semana 6. Em geral, tem, né, a gente tem quase uma semana, né, de recuperação, que a gente estende o prazo para vocês enviarem novamente. Então, levando isso em consideração, vocês terão até o final desse bimestre para enviar tudo. Porque, inclusive, nós temos que como é que fala? Saber, né, validar quem fez ou quem não fez. E a partir do último dia, depois do último dia de aula desse bimestre, já vai ser o recesso. Nós não vamos, se a gente não for autorizado, né, a gente não pode fazer as coisas nas férias, né? Então, por isso que uma semana antes é a semana de recuperação que vocês terão prazo, né, para entregar. Essas informações, isso que eu estou falando é o que, em geral, a escola faz, né? Todas as orientações, né, como que vai ficar totalmente finalizado, vocês vão ter informações da escola. Inclusive, a própria escola já tinha enviado um cronograma para vocês. Vocês lembram que a escola enviou um cronograma para vocês desse segundo bimestre? Sim. Então, vocês podem voltar lá nesse cronograma e conferir. Mas o que eu estou estabelecendo aqui como data é dia 12 do 7. Até o dia 12 do 7, tudo tem que estar entregue. Eu vou mostrar para vocês aqui na folha que eu escrevi, né, até dia 11, né, mas até dia 12, viu? Eu vou colocar aqui, o Google Sala de Aula, ele permite o recebimento depois da data. Permite tranquilamente. Entretanto, o Google Sala de Aula, ele indica para mim quando que você entregou. Então, se você entregar fora do prazo, ele vai me informar. Aqui, Jéssica está aí, né? Jéssica Torezani. Ok. Aqui, vou abrir o seu aqui para mostrar para vocês como que o Google Sala de Aula faz. Ah, não vai dar porque eu estou na mesma aba aqui. Mas, enfim, ele entrega lá. Ele manda uma notificação no meu e-mail. Envio com atraso, atividade da semana 3. A Jéssica, ela enviou no dia 9 de junho. E o Google Classroom, inclusive, ele mostra quanto tempo de atraso que a pessoa enviou. Isso não tem problema nenhum, porque, em geral, os prazos, eles sempre são, conforme vocês sabem, eles são postergados. Mas a ferramenta, ela é muito eficaz, né, em mostrar para a gente quando que o aluno envia, se está no prazo, se não está no prazo. Eu quero mostrar aqui para vocês
uma outra coisa que é o próprio nosso ambiente, né, do Google Sala de Aula. Vocês observaram que cada professor, né, tem o seu ambiente, né? Porque isso porque a gente está a gente tem um domínio, né, do Estado. Se fosse o meu e-mail de uso pessoal, se fosse o e-mail de uso pessoal de vocês, vocês teriam acesso a todos os professores, tudo junto de uma vez. Não é assim, né? Vocês têm acesso especificamente a cada uma das disciplinas. Eu vou colocar para compartilhar aqui, vocês me falam se está aparecendo ou não, por favor. Vocês estão vendo aí o ambiente do Google Sala de Aula? Sim, tá aparecendo. Então, ó, Não tá aparecendo pra mim. não está aparecendo para você. O restante todo mundo tá conseguindo visualizar aí? Apareceu. Vocês estão vendo 7 regras, 7 história, né? Claro, sim. Então, é o seguinte. Sétimo ano, ensino médio, regular, história. A lição, isso tudo você já sabe, né? Você sabe que tem esses ícones na frente. Moral, atividades, pessoas novas. Olha só, clicando em atividades, vocês vão observar que está tudo organizado. Primeiro bimestre, segundo bimestre. Aqui, inclusive, ó, eu já coloquei as atividades da semana 6. Da semana 1 até a semana 6 já está disponível para vocês realizarem. Os vídeos explicativos, né, da semana 1 até a semana 5 também já está postado. Só não está postado o da semana 6 porque é o vídeo, né, de hoje, né? Logo em seguida, né, depois de terminar. Aqui vai ser postado para vocês o vídeo explicativo da semana 6. Então, já está tudo pronto para vocês realizar as atividades. Com relação ao Google Classroom, alguém tem alguma dúvida? Não. Com relação à aula de hoje, alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Igor, quer perguntar mais alguma coisa? Não, tranquilo, professor. Todos vocês que estão aqui já registraram o nome de vocês no chat, né? Sim. Então, é só isso. Um abraço para vocês. Seguinte, uma outra coisa, tô lembrando aqui. Parece, né, que logo que for possível a gente vai voltar, né? Voltar presencialmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma possível terceira onda a caminho. Vocês já sabem que para a escola voltar, né, o prefeito, né, ele tem que ter sinalizado oficialmente, né, a permissão, de certa forma, para que as escolas do município volte. E, além disso, o município ele tem que estar na onda verde ou na onda amarela. Somente a partir dessas condições é que a gente pode voltar. Eu espero que a gente volte, né, espero que tenha essas condições para que a gente volte, mas caso não haja, né, no bimestre que vem, né, não vai ser, pelo menos, eu não vou fazer o vídeo explicativo e postar no Google Sala de Aula. Todas as semanas vai ser uma aula dessa forma, né, ao vivo, sincrônica, para a gente se familiarizar mais com esse processo. Alguém tem alguma restrição quanto a isso? Acha mais chato, acha mais complicada a participação? Ou prefere? Eu até prefiro. Aí, se a gente voltar online mesmo, vai ser dessa forma, né? Ao invés de um vídeo, a aula sincronizada, né? A aula ao vivo, para a gente se apropriar mais desse espaço. Mas, sinceramente, eu espero que volte, né? Mas não sei o que pode acontecer.
Alguém já Se sabe? voltasse, se voltasse, como é que ia? Eles já têm ideia de como é que ia dividir os meninos? Porque eu acho que vai ser uma vez, né? Semana que a gente vai ter a aula de uma matéria. Aí como é que eles iam dividir a gente pra poder ir? Assim, porque não ia ser todo mundo, né? Então, até então, né, do que já foi informado, existe um protocolo, né, para que as escolas estaduais possam voltar. As turmas elas vão ser divididas pela metade, não haverá aulas todas as semanas. Parece que uma semana terá aula, a outra semana não terá aula. Isto se o município tiver dentro das condições, porque se alterar qualquer coisa no município, tem que voltar tudo remotamente novamente. Além disso, tem a questão de como que vai ser isso. Porque, por exemplo, se eu tenho que dar aula para 6 turmas, só que elas vão estar divididas em 12, aí quais turmas vão ser atendidas, se é uma semana sim, a outra semana não, aí isso tudo, eu também não, para mim não está muito claro o que o plano, né, de retomada define. Mas isso tudo, infelizmente, né, tem tempo ainda, né, porque, conforme eu disse para você, neve, se eu não me engano, está na onda vermelha, e o prefeito, ele não sinalizou até hoje ainda, até onde eu sei, ele não informou se autoriza ou não o retorno das aulas presenciais no município. Porque eu penso que se eles dividirem as salas, vai ficar muito mais, vai ter mais aulas a mais, né, para o professor dar. Vai ser o dobro. Então, mas além das aulas, nós professores vamos trabalhar mais ainda. Além das aulas presenciais, continuará a usar aulas remotas também. O ensino vai ser híbrido, ele não vai ser totalmente, quando voltar, ele não vai ser totalmente presencial. Mas Ele vai mesmo assim, continuar sendo, dá mais trabalho, né? vai dar mais trabalho. Ele vai continuar sendo remoto e presencial. Enfim, estou na expectativa de que a gente possa voltar logo também. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, então é isso. Abraço para vocês. Até a próxima. Fiquem bem, se cuidem. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente o mais rápido possível, né? Provavelmente, né, possivelmente, se tudo der certo, talvez em agosto a gente consiga se ver presencialmente. Vocês podem sair diretamente que eu vou copiar aqui Tchau, obrigada. Nada, obrigado a vocês. Obrigado pela participação de vocês. Tchau, Vou copiar. Lucas. Tchau, Sim, professor. pode Tchau, falar. tchau. Tchau. Obrigado, professor. Nada, até mais.